O 15 de janeiro passou a ser uma data para comemorarmos a luta pela recuperação da República. Esse é o tema do vídeo 140 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, e ainda sobre a expectativa do que vai acontecer na CPI do Distrito Federal, e aí nós temos ainda uma sessão para acontecer, né, uma oitiva importante para acontecer, e a última que nós mostramos, né, trouxemos aí o núcleo, a célula infiltrada de infiltrados dentro do QG de Brasília, onde nasceu todo o ideário, né, de criar a motivação para o 8 de janeiro. Então hoje nós vamos trabalhar ainda naquela linha que a gente sustenta, né, a questão do processo eleitoral, do mesário pianista, que é uma batalha antiga. Isso não é de hoje. Vocês vão ver, eu continuo trazendo aqui elementos para mostrar para vocês que isso não é uma batalha velha, é uma batalha antiga. Por isso que 15 de novembro não é para comemorar a proclamação da República, é para comemorar, né, a luta pela recuperação da República, porque há muito tempo nós perdemos, né, o controle dessa República brasileira, né, federativa, que está sendo lesada por causa de um pequeno detalhe que está na biometria da urna eletrônica, e que a biometria da urna eletrônica, que foi criada para mostrar que era para dar segurança para o eleitor, né, na verdade ela só dá segurança para o mesário, porque aí diminui a fiscalização e é onde ele possa fazer o que ele costuma fazer e que o nosso digníssimo Gilmar Mendes apelidou pelo nome de mesário pianista. Então, vamos voltar a 2014. Ali, 2014, é um elemento muito bom para a gente trabalhar isso, porque não foi só em 2014, foi em 2014, foi em 2018, foi em 2022, foi um pouco antes, entendeu? Então, essa ação do mesário pianista, ela é recorrente desde quando criaram a urna eletrônica. Por isso que nós temos que debater sobre isso e trazer elementos, porque não é crime discutir isso. Crime é ignorar isso. Então vamos lá. Vamos pegar a partir do impeachment da Dilma e aí vocês vão ver a opinião de Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo é o maior crítico, né, do pessoal dos conservadores. É o maior crítico do Bolsonaro, né? Ele é da revista Veja, ou foi da revista Veja, né, há alguns anos atrás. E a revista Veja da Abril Cultural, né, sempre teve um braço mais para PSDB, né? A gente tem a Folha de São Paulo, que é mais para, né, PT, né, outras revistas e jornais aí. Mas então, nessa época, o Reinaldo Azevedo, você vai olhar para o Reinaldo Azevedo e falar assim, não, esse cara é bolsonarista. Tudo que ele está falando é aquilo que a gente acredita. Mas isso foi em 2014. Ainda não tinha esse movimento de direita, entendeu? Mas vamos lá, vamos entender isso. De quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Vossa Excelência tem a palavra, senhora presidenta. Senador Aécio Neves, o que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Primeiro, pediu-se a recontagem dos votos. Depois, pediu-se auditoria nas urnas. Mas essa foi uma questão sistematicamente tornada objeto da disputa política que ocorre no Brasil após a minha posse no segundo mandato. É evidente. Agora eu vou trazer o Reinaldo Azevedo. E essa matéria ele foi publicada no dia 3 de novembro de 2014. Quer dizer, a eleição foi, segundo turno foi 30 de outubro, aí 30, né, ou 31, 1, 2, 3. Assim, recente, logo após as eleições, olha o que o Reinaldo Azevedo fala, né? Por isso que eu falo para vocês, gente,
Não podemos desistir do Brasil. Essa luta é antiga, ela não é nova. Então, ela destrói jornalista, ela destrói político, ela destrói empresário, porque esse negócio do mesário pianista é uma praga e a gente vai ter que abrir, sabe, um painel com contagem regressiva. Faltam tantos dias para a ação do mesário pianista, entendeu? Aí, progressista, aí, o pessoal não esquecer disso. Isso tem que ficar batendo igual martelo na cabeça das pessoas. Então vamos lá. Evidentemente o PT está dizendo que é uma manifestação golpista, que é uma besteira, uma bobagem, pedindo auditoria na eleição. É um direito que as pessoas têm. Jornalistas chegavam a apanhar de manifestantes e não contavam para ninguém, para não parecer que eram reacionários. Jornalistas tiveram que fazer cobertura escondendo o microfone de emissoras. Carros de emissoras foram incendiados. Muito bem. Eis que nessa manifestação tem lá um sujeito com um cartaz, e ainda que numa manifestação de 2.500 pessoas, talvez mais, houvesse 10, 20, 30... Ele está falando de um infiltrado, entendeu? Um infiltrado, para desqualificar a manifestação em 2014. Vai vendo. É nada, né? Pedindo intervenção militar, tão poucas eram as pessoas pedindo intervenção militar que o repórter da Folha e do Estadão acharam o mesmo cara. Sensacional. O mesmo cara em 2.500 pessoas. Reúna 2.500 pessoas, vá num grupo que tem 2.500 pessoas e tente achar a mesma pessoa para entrevistar. Agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Tão agulha no palheiro era que acharam o mesmo cara para entrevistar, mas foi o bastante. Isso foi parar no título da Folha Online. Isso, o Estadão hoje diz, Alckmin diz que golpe, a ação militar não seria justificada. Ora, é claro que não, era um cara pedindo. Ninguém estava pedindo golpe. Então agora já se tenta caracterizar quem vai à rua como truculento, como golpista. Eu lembro que em 2007 houve aquele movimento das pessoas que diziam que estavam com o saco cheio dos desmandos no Brasil, que acabou sendo apelidado de movimento Cansei. Como havia algumas figuras conhecidas da sociedade nesse meio, todas as pessoas foram caracterizadas como um bando de alienados, de burgueses, de elite branca, que não sei o quê. O Brasil tinha tido mensalão fazia 2 anos, que se tinha descoberto o mensalão. 1 ano do escândalo dos aloprados. O que é o mensalão? Isso foi no governo do Lula. O mensalão é o quê? É a cooptação do parlamentar. É o que hoje está fazendo aí descarado. Você viu a ideia de pagar 60 milhões para o cara não assinar a CPMI do 8 de janeiro? Então isso começou lá, porque o mesário pianista, a ação dele é restrita ao presidente, no máximo ao governador e a senador. Ela não estabelece, ela não pega generalizadamente no Congresso, assim, na Câmara de Deputados. É impossível a ação do mesário agir, entendeu? Para cada deputado, em cada região, em cada papapá. Então fica complicado. O negócio é o seguinte, é de 10 segundos para 10 segundos um voto ali no presidente para ultrapassar o candidato, né, concorrente do PT. Então, não tem tempo para pensar em outra coisa, até porque é muito emaranhada a campanha para deputado, porque é muitos candidatos, entendeu? Então não dá para pensar nisso. Agora não, aí a de presidente, o mesário vai lá, de 15, tocando piano. E aí, o mensalão era para quê? Para comprar o parlamento, para poder votar as ações de interesse do governo. Ali começou todo o imbróglio por causa do quê? Do mesário pianista, que naquela época ninguém sabia o que era. Vai vendo. Né? Quando se descobriu aquela coisa horrorosa. E mesmo assim quem estava protestando foi ridicularizado, foi alvo de ironia, de sátira, foi esmagado nas redes sociais. Protestar é um direito da democracia. A nossa imprensa que apoia a Marcha da Maconha, embora o consumo e o tráfico de maconha sejam proibidos pelo Código Penal. Embora exista um artigo no Código Penal que puna a apologia do crime. E a Marcha da Maconha é clara apologia ao crime. Clara apologia do crime, o Supremo disse que não, então não. Mas a nossa imprensa apoia, tá certo? Se houver uma concentração a favor do aborto, apoia também, embora o aborto seja ilegal, a não ser nas circunstâncias excetuadas em lei. E aí pode, você fazer uma marcha dentro da lei, por algo que é absolutamente legítimo,
Aí as pessoas vão ser hostilizadas por quê? Ah, porque são golpistas? Não. Você pedir auditoria em urna não é golpismo. Especialmente quando há centenas de denúncias, talvez milhares, de irregularidades. Vamos ver uma? Vamos ver uma. Vamos ver uma. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, mas tem um vídeo, inclusive, que está publicado lá no blog do Reinaldo, e que mostra como é que a coisa anda funcionando. Põe no ar. Ô Loares. Tá gravando? Ô Loares, olha o que achamos aqui na rua jogada, eleição 2014. Todo o material do mesário aqui na Vila Rosa. Nós encontramos o pendrive, os livros, onde consta o nome e a foto dos eleitores. 2 livros, Loares. E todo o extrato que deveria ser mandado para o TRE está aqui nessa sacola. O que será que aconteceu, Loares? Se quiser saber, vamos junto, descobrir o que foi. Aqui, doutor Ubaldo, estamos mostrando para o senhor todo o material já devidamente separado e especificado. Veja bem os extratos da urna, ó. Olha o pendrive da urna jogado fora. Isso aí. Olha as justificativas do povo que justificou o voto jogado fora. Tá vendo isso aí, doutor Ubaldo? Cadê os livros? Mostra os livros aí pro doutor Ubaldo. A ata do presidente. É brincadeira, hein, parceiro? Só fica nessa tal de urna aí. Olha aqui o relatório do presidente da mesa. Computado ou não, coisa errada tem. Deixa eu ver aí. Outro livro. Aqui, amigo. Goiânia. Outro livro. Goiânia, olha aqui a seção, tudo direitinho, ó. E o corregedor do TSE ficou nervoso, o Noronha ficou brabo. Noronha ficou brabo. Não, e veja, esse caso aconteceu no primeiro turno em Goiânia. Ali no blog eu coloquei ali, foi lavrado um auto de apreensão na Polícia Federal. Lá estavam os livros. Lá estava o resultado, aquele papel que sai da urna. Lá estava o disquete, estava tudo. E aí consta, a resposta do TRE foi que depois eles deram falta pela urna e aí então rodaram outro pendrive e tiraram o conteúdo da urna. Agora veja, isso demonstra o sistema, quem disse que o sistema... Ele pode não ser fraudável pela via da informática, mas há outros caminhos. Tá vendo? Em 2014, gente, a turma já preocupada com o mesário, sem saber do que se tratava, entendeu? Um documento de uma urna foi extraviado, né? E diz depois, conseguiu pegar da urna lá e tirar os dados da urna. Como assim tirar os dados da urna? Se os dados da urna ficam no pendrive, né? Eu acho que é complicado. O pendrive é que é o registro do que acontece na urna, né? Mas, enfim, vamos continuar vendo aqui, porque a coisa do mesário pianista não é de hoje, então vai vendo. Mas o Azevedo não sabia, né? O Reinaldo não sabia, o PSDB não sabia que era assim, né? Vamos vendo. Esse caso é muito grave. Há um outro caso de uma senhora, eu já enviei as pessoas interessadas em investigar isso, o nome dela completo, com documentação e tudo. Esta senhora foi votar no Colégio Sion, aqui em São Paulo. Ela foi votar e já tinham votado por ela. Ela dá nome, ela dá CPF, ela dá RG, e ela conseguiu votar de novo. Como é que já tinham votado por ela, ela conseguiu votar de novo? Vamos responder para eles? Eu tenho certeza que você que assiste a CCI há muito tempo sabe essa resposta. Como é que acontece que a pessoa vai votar e já votaram por ela? Não, a gente fica, mas já votaram, você já votou. Não, eu votei. Não, então peraí, vamos dar um jeito para você votar, não vamos arranjar uma briga, tá certo? Vamos entender isso na prática. Então, antes, vou rodar esse videozinho aqui, ó, que fala do mesário pianista, né? Produzido pelo próprio TSE. Vai vendo. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor.
O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. E o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. E o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Olha, Então, o que significa isso? Que o mesário, quando ele coloca o dedo da digital do mesário para autorizar o procedimento, ou seja, o mesário abre a urna para o eleitor votar com a sua digital. Então, essa desculpa de que a biometria é segura, não, a biometria só dá segurança para o mesário. E para o eleitor não ficar preocupado, para a sociedade não ficar preocupado. Não, confie na urna, que ela é segura. Hoje tem a biometria, cada um tem só uma digital, é impossível alguém votar no lugar do outro. Mas no mesário tem a digital dele, que abre a urna para qualquer eleitor votar. Então, em cada sessão eleitoral, a gente tem um agente público que, se tiver doutrinado ideologicamente, ele vai fazer a merda. Entendeu? Então, quando essa pessoa chegou para votar, segundo o Azevedo disse, e já tinha votado por ela, quer dizer, o mesário já estava fazendo aquele servicinho do mesário pianista, entendeu? Provavelmente votando no candidato Dilma. E aí, quando o cara foi reclamar, o mesário deu uma de João sem braço, falou, não, você já votou. Não, não votei, pô, eu tô aqui, eu posso provar que eu não votei. Não, a gente resolve. O que o mesário faz? Ele pega um outro título de eleitor, né, põe você para votar no lugar de outra pessoa. De outra pessoa que ele quase tem certeza que não vai aparecer para votar. Entendeu? E aí, se aparecer o cara, ele repete a mesma coisa. Entendeu? Então, o mesário ele não atua só após as 17 horas, depois que encerra, não. Ele vai atuando assim, deu uma folga, distraiu ali, pá, tem ninguém, ele pá, faz o servicinho. Entendeu? Então, vamos continuar vendo o Reinaldo Azevedo. E ela está disposta a dar um depoimento. Veja só, Joyce, se você olhar meu blog, eu digo, eu não estou entre aqueles que acham que é uma grande conspiração das urnas. Nunca achei. Mas pelo menos investigar tem, né, Agora, o que eu acho inaceitável é o corregedor do TSE se manifestar fora dos autos, dar um pito em todo mundo, considerar que é golpista, que não reconheceu o resultado das eleições. Qual é, doutor? Que isso? Não, senhor. Viu o Reinaldo Azevedo falar isso, hein? Pô, você está me chamando de golpista porque eu não estou questionando o resultado das eleições, estou questionando a legitimidade do processo eleitoral? Peraí, Reinaldo Azevedo, 2014. Hoje o cara detona o pessoal dos conservadores, chama de golpista e papapá e terrorista, entendeu? Mas vê uma coisa, quem ele defendia na época era Aécio Neves. Aécio Neves, PSDB, Alckmin, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, juntou com o PT. E aí, agora sim, leva o Lula, mas leva o Geraldo Alckmin junto. Vai o PT, mas vai o PSDB junto. Vai a Veja, vai o Reinaldo Azevedo junto. Pronto. E aí muda o discurso. Entendeu? Mas continue vendo. Então diga no tribunal, em sessão. E com justificativa plausível. Com justificativa plausível, porque não cabe. Agora, ficar dando entrevista para a imprensa para desmoralizar quem está apontando irregularidades. E tem mais uma coisa. O número de abstenções do Brasil é gigantesco. E aí, ele tocou no ponto, entendeu? Que caminha para o lado do mesário pianista. Só que ele não saca, entendeu? Aonde que o mesário pianista atua? Atua
nas abstenções, naquele que não foi votar. Às vezes cai um cara que, esse aqui não vai vir votar, está na abstenção, pum, e o cara apareceu. Aí dá essa zebra aí. Então, ele já falava, em 2014, a abstenção no Brasil é enorme. E é mesmo, gente. É muita gente que não vai votar. Porque a multa é insignificante. Ou seja, às vezes você nem é cobrado dessa multa, de eleição a eleição passa. O pessoal está nem aí. Ninguém vai esquentar com esse negócio, é obrigado a votar. Ele vai porque ele quer, mas se ele não quiser, ele não vai. E aí muita gente não vai. E aí o PT, sabendo disso, falou assim, vamos crescer em cima da abstenção. Essa é a leitura que a gente tem a partir do mesário pianista, porque ele vota no lugar da abstenção. Por isso que em Minas Gerais, quer dizer, na eleição do Bolsonaro, aconteceu aquele fenômeno. No segundo turno teve menos abstenção do que no primeiro turno. Isso é inédito, desde que criou a urna eletrônica, isso nunca aconteceu. Ora, se no segundo turno, que diminui o número de candidatos, é mais para presidente e vice, entendeu? E aí você tem aquela disputa polarizada em que o pessoal vai votar pela rejeição. Eu vou votar nesse porque eu não quero votar no outro. Aí eu vou votar no outro porque eu não quero votar nesse. Então, ninguém estava com saco para votar em ninguém. Tinha essa coisa. Quem ia votar, ou tinha muita convicção, e uma maioria que não tinha convicção nenhuma, falou não quero nenhum dos dois. E aí a abstenção cresce. Mas aí, o mesário pianista vai e atua em cima desse número de abstenção. Aí a abstenção caiu no segundo turno, porque tinha que passar o Bolsonaro de qualquer jeito. E aí tiveram que diminuir a abstenção. Com o quê? Com a ação do mesário pianista. Né? Então vai vendo o que o Reinaldo Azevedo fala. E tem mais uma coisa. O número de abstenções do Brasil é gigantesco. Nessas abstenções, provavelmente a gente que morre, mas eu não creio que seja nessa proporção. 20 milhões de mortos não dá, né? Não, 30 milhões no segundo turno de abstenções. É muita coisa, milhões, não dá. 21,1%. Né? Que tem 5 milhões que morreram, ainda sobra muita gente. Eu estou convencido e tenho conversado com as pessoas, ouvido as pessoas, tem muita gente que não vai votar porque não confia na urna, simplesmente. Então é preciso, quando menos, aumentar a confiança. Veja, eu não estou querendo botar fogo no circo. Não, é apagar o fogo. Investigar é apagar o fogo. É dizer, olha, tá errado ou então não, tá tudo certinho. Agora, o que não dá é, a hora que a sociedade se manifesta, dizer, esse tipo de manifestação não pode. Não pode por quê? Alguém tem que me dizer. Por que não pode? Que lei proíbe? Que código proíbe? Onde está escrito que não pode? Eu posso lhes dizer onde está escrito que não pode marchar em favor da maconha. O Supremo diz que pode. Então tá. Mas eu sei onde está escrito dizendo que não pode. Agora, esse tipo de coisa eu quero que me mostre onde não pode. E aí, meus queridos, se a lei não proíbe, nós, cidadãos, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. O sistema eleitoral não existe para o seu conforto. O sistema eleitoral não existe para o conforto dos seus pares. O sistema eleitoral não existe para agradar a burocracia. O sistema eleitoral existe para os cidadãos. É o momento sagrado da cidadania. Portanto, se as pessoas não estão confiando no sistema, cabe ao Senhor, este dedo aqui de respeito, apenas para indicar a sua autoridade, um deles, um dos 7. Cabe ao Senhor e a seus pares fazer com que o sistema seja confiável. Esta entrevista que o senhor deu milita no sentido contrário. Não tente tratar a sociedade que se manifesta assim. Os cidadãos não existem para o conforto dos burocratas, doutor. Quem te viu e quem te vê, hein? Por isso que eu falo, a biometria e esse tal do mesário pianista, ele destrói reputação, ele destrói consciências, ele destrói o histórico das pessoas. Olha o que era o Reinaldo Azevedo em 2014. Olha o que ele é hoje. A última vez que eu estava vendo uma fala dele, ele tentando defender o Dino, entendeu? Porque o Ministério da Justiça foi receber lá a dama do tráfico e ele rebolando para justificar. Mas tá bom, o pessoal do PT e tá papapá. Tudo por quê? Porque o Alckmin está lá de vice. Então ele está engolindo sapo. Por quê? Porque o Alckmin está lá de vice, que é o PSDB, a turma da Veja, a turma do... Entendeu? Então é isso que está acontecendo. E aí, por que juntou o PSDB e os dois juntos? Antes você tinha o PSDB cobrando do PT, né?
explicações, porque os dois polarizavam, eram as duas forças políticas predominantes. Quer dizer, o Bolsonaro entrou assim, furou a bolha e atravessou esse sistema, entendeu? Por isso que tentaram matar o Bolsonaro, falaram: ô Bolsonaro, você não faz parte do sistema. A gente está brigando entre a gente aqui, mas a gente é o sistema. A gente é que controla o Brasil. Você está fora disso. Você não pode existir. Você não pode pensar. Você não pode respirar. Porque você não pode existir, porque você é fora desse sistema. Então juntou o quê? Juntou PT e PSDB e virou uma superpotência e tomou conta da República. E aí os abusos vêm. Os abusos que antes era praticado pelo PSDB, através da Polícia Federal, criando a Lava Jato, extrapolando o processo jurídico para prender o pessoal do PT, para poder tirar a Dilma do governo, tirar o Lula da concorrência, entendeu? Mesmo que atropelando alguns procedimentos legais. E aí, ponto, conseguiu fazer isso, mas não conseguiu ganhar as eleições. Por quê? Porque o eleitorado do PSDB foi diluído, foi assim, evaporado e caiu no colo da onde? Do Bolsonaro. Isso porque justifica o ódio que o PSDB tem, né? Essa turma que era da turma da Veja aí, do Reinaldo Azevedo, entendeu? Que fez tudo para tirar o PT do governo, extrapolou o que podia, o que não podia, do termo legal. E aí o PT foi para cima também, falou: também vocês eram consórcio nosso, a gente roubava, vocês roubavam com a gente, então vocês são cúmplices. E aí o pessoal do PT partiu para cima do Temer, começou a denunciar, entendeu? Figurões do PSDB, tá vendo? Eles também têm, Quer dizer, foi todo mundo caindo naquele abraço do afogado. Aí depois que o Bolsonaro ganhou, os dois se juntaram. Aí pronto, tomaram conta. Aí o cara que era o mentor da Lava Jato lá, que ajudava a extrapolar o processo legal, começou a frear, falou: vamos frear para não pegar no pessoal do PSDB. Aí pronto, não pegou no PSDB, aquele cara lá do Estancar Sangria, que ficou famoso, né? Pronto, vamos estancar a sangria. Aí morre lá o relator da Lava Jato, que estava cheio de processo, que ia pegar um monte de figurão, que não era só do PT, mas ia pegar também do PSDB, de outros partidos. E aí quem que entra? O Alexandre de Moraes, que era quem? O homem de peso lá da segurança de São Paulo, que estava ali em cima da Polícia Federal. É essa Polícia Federal que a gente conhece hoje, entendeu? Aí juntou essa turma da Polícia Federal, foi todo mundo para o governo. E aí toma conta do Supremo, toma conta do TSE. Então, quer dizer, hoje o poder está todo concentrado nesses dois parâmetros, nesses dois. Tudo por quê? Para não existir a questão do Bolsonaro, essa questão desse pessoal que pensa fora da bolha. E aí, é isso que nós estamos enfrentando. E aí, veja esse jornalista aqui, nesse repórter, que é muito bom, que é da Gazeta do Povo. Isso foi ontem, agora vamos voltar para os dias atuais, né, para você ver o tamanho do problema que nós temos para enfrentar. Vamos lá. Mundial do Combate e Prevenção à Diabetes, né? Só que o Brasil vai ter que instituir um dia, não para cuidar da glicose em alta, mas da ilegalidade em alta. Porque, vejam, no dia 20 de outubro do ano passado, antes do segundo turno eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral baixou a resolução número 23.714. E o que esse ato representou? Ele permitiu que o tribunal, por conta própria, sem necessidade de solicitação alguma aos partidos ou coligações, pudesse promover a remoção de conteúdos na internet. Tudo que o TSE considerasse que fosse problemático, no sentido de ser fato inverídico ou gravemente descontextualizado, que atingisse a integridade do processo eleitoral, incluindo os processos de votação, apuração e totalização de votos, foi devidamente censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma manifestação do então Procurador-Geral da República, na época, Augusto Aras, dizendo que essa medida foi inconstitucional e que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia praticar censura prévia.
No entanto, essa observação do procurador-geral foi absolutamente ignorada. E todos nós vimos, lembramos e sofremos o que aconteceu naquela eleição. Censura objetiva. Não se pôde falar determinadas verdades objetivas sobre determinados candidatos, né? Veículos de comunicação, jornalistas, muita gente aí de mídia social alternativa foi criminosamente censurado. Vou dizer aí criminoso, porque quando você comete um crime, quando você comete uma inconstitucionalidade. Mas o que eu digo? O que nós podemos dizer disso quando esse ato é praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem em sua composição, ou tem, pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, guardiões ou guardiãos, né, como você queira, da Constituição Federal. Então, isso é abominável, isso é assustador, isso aconteceu. E o que é ruim no Brasil consegue ficar ainda pior. O jornal Folha de São Paulo resolveu indagar ao Tribunal Superior Eleitoral, um ano depois, em que o tribunal se baseou para tomar aquela decisão. E a resposta do TSE foi assim, enigmática. O TSE disse que simplesmente não poderia responder, porque aquela decisão representava um segredo de justiça. Segredo de justiça para a questão eleitoral? Pode isso, Arnaldo César Coelho? Eu acho que não pode, não. A gente ainda agora estava aqui na Gazeta do Povo com problema de eco, né? Eu me lembro, tinha um velho comentarista de futebol da Rádio Globo, o antigo Mário Viana, com 2 N's, né? Quando tinha algum problema, um lance esquisito, Mário Viana perguntava, cadê o eco? Cadê o eco? Cadê o eco? Né? Cadê o eco, Tribunal Superior Eleitoral? Cadê a legalidade dessa medida? Cadê a legitimidade dessa decisão que foi tomada completamente fora da realidade, segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na época, inconstitucional. Isso abalou a eleição. Isso, com certeza, afetou também o resultado eleitoral. Por que não? Por que não? Né? Porque não se pode dizer isso. E a gente está tendo esse problema. A Justiça Eleitoral no Brasil não aceita o cumprimento do artigo 37 da Constituição, que prega que tem que ter a administração pública, inclusive a eleitoral, tem que obedecer aos princípios de transparência e publicidade. Então, eles não aceitam um debate, por exemplo, sobre a contagem pública de voto. Não aceitam qualquer questionamento ao sistema eleitoral. Tanto não aceitam que condenaram e tiraram os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro em função disso. Agora, isso está dentro do ordenamento de um país que preza pelo Estado de Direito praticar? Eis a questão. Esse é o dado assustador. Mas você quer que eu deixe o assunto ainda pior? Eu vou deixar. É muito alto o risco de que isso possa se repetir na próxima eleição. Ano que vem, teremos eleições municipais. Quem garante que o Tribunal Superior Eleitoral não continuará evocando para si seus superpoderes, inclusive o poder de legislar, que não é originário dele, para controlar as eleições municipais, beneficiando até candidatos que interessem ao sistema, né? Então, tem algo de muito errado acontecendo em nosso sistema eleitoral. Por isso que amanhã, dia 15 de novembro, o povo tem que ir para a rua reclamar tudo que apontar como errado, esquisito, indevido, segredinho que não pode existir, ilegalidade, inconstitucionalidade. A hora de gritar é agora. Não podemos aceitar isso no Brasil. Temos que cobrar dos políticos, sobretudo do Senado, que tome uma providência sobre isso. Não podemos tolerar que o Brasil vá mergulhando num regime obscuro, num regime antidemocrático, num regime nazi-fascista, porque é o que acaba acontecendo. Quando você tem o desrespeito da lei e o abuso de autoridade combinados, isso caracteriza regime de exceção. E eu acredito que nós não vivemos, pelo menos declaradamente, num regime de exceção. Então, é hora da mudança, é hora do grito em favor das coisas corretas.
E tenho dito, faço das suas palavras as minhas palavras. E tenho certeza que fará parte também dos comentários, das palavras, dos comentários dos nossos seguidores aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Que o que a gente quer é isso, entendeu? Porque tem eleições em menos de um ano. E aí nós temos que estabelecer essa contagem regressiva, colocar esse painel, todo dia apresentar um painel falando assim, ó, faltam tantos dias para a ação do mesário pianista usurpar da nossa democracia. Aí passa mais um dia, falta tantos dias para a ação do mesário pianista usurpar da nossa democracia. Então, essa é uma briga minha, sua, da sociedade brasileira. Nós estamos com essa Comissão Cidadã de Inquérito, criada justamente por causa dessa questão do mesário pianista, e que levou ao 8 de janeiro, que aí, para você ver o tamanho da arrogância desse povo, de achar que pode armar uma situação para prender o cidadão de bem. Aquela turma que foi presa lá no QG de Brasília, que eles fizeram uma catada, né? Porque esses ônibus que levaram esse pessoal para lá, tudo patrocinado pela turma do governo, do PT, entendeu? Se for pesquisar, vai ver que entendeu? Saíram catando cidadão comum, vai lá protestar e tal, e prenderam o cara. Aí você vai pegar a ficha do cara, pô, o cara nunca foi filiado a partido, não conhece de política, é um cidadão comum que está aí indignado, entendeu? E aí pega o cara e coloca numa arapuca daquela, e faz essa injustiça, e põe o cara preso. Teve esse rapaz que que foi entrevistado aí, o rapaz que mexe, de Santa Catarina lá, né? Que é corretor de imóveis, coitado, foi condenado lá. O cara, duvido que esse cara tenha filiado a algum partido, tenha participado de partido, ele não entende nada de política, ele foi lá como cidadão e não participou de nada e prenderam o cara, entendeu? Então, eu falo para vocês, rapaz. Aí eu queria lembrar do Pavinato. Pavinato também era outro comentarista excelente, é um comentarista excelente, é advogado, né? É gay, estava lá na Jovem Pan, teve que sair, porque ele não aguentou, ele começou a falar coisas que o pessoal da Jovem Pan falou, João, o Pavinato, eu sei que você pensa isso, mas aqui a gente é uma concessão, então, sabe, a gente não pode fugir da regra, o sistema é pesado, ou a gente cede ou a gente deixa de existir. É melhor ceder do que deixar de existir. Vamos fazer essa luta pouco a pouco. Aí o Pavinato sai de lá, vai fazer outras coisas, monta lá o trema nos US, entendeu? Aí o governo vai para cima e põe processo em cima do cara, e põe processo em cima do cara. Por quê? Porque o cara é uma lenda. O cara é gay, é branco, é conservador, é advogado, entende de lei pra caramba e é um comunicador carismático. Então, o cara não é pouca bosta, não. O cara é muita coisa. E ele é uma ameaça grande para esse sistema. Por isso, se o Pavinato puder ouvir essa mensagem, ele estava depressivo. Ele deu uma entrevista falando assim, ele deu umas paradas, falou assim, olha, eu estou quase fazendo uma loucura. Minha mãe fica no meu pé, falando assim, João, falando assim, Pavinato, você está aí, o povo elogia, gosta de você, porque você fala essas coisas, adora te ouvir, tira foto com você e fala isso mesmo, você é a nossa voz, mas se você for preso, esse povo não vai lá levar cigarro para você lá na cadeia, não. Então, entendeu? Pensa em você. E ele fica, sabe, crise existencial. Então você que é de direita, ou você que é um cidadão que quer a coisa de verdade, o Brasil sério, não precisa nem ser de direita, nem de esquerda, ou pode ser de direita e ser de esquerda, mas se você quer um país sério, entendeu? Não deixe que essas vozes se calam, entendeu? Defendam essas pessoas. Aqui, a CCI é um projeto cidadão, é uma voz em luta da legalidade, tá certo? Então, nós somos o quê? Legalistas. Nós somos a favor da lei. A gente quer que exista lei e que as leis sejam cumpridas. Não é esse sistema que está atropelando o nosso processo penal, nosso processo constitucional, nossos processos jurídicos. Porque esse rapaz que fez comentário aí, ó, aquele menino que estava preso lá, que apareceu na minha última reportagem, aqui da CCI,
A audiência ele foi preso na segunda, a audiência de custódia dele aconteceu na quinta-feira. Quer dizer, tem que ser em menos de 24 horas. Ali já está a ilegalidade, por ali já é nulo o processo do cara. Como é que se prende um cara sem audiência de custódia e o cara fica preso 4 dias para ter audiência de custódia depois? Então ali já começou a ilegalidade. Quer dizer, é aquela coisa da filigrana. Ah, soltou o Lula por quê? Porque houve um detalhezinho ali, ó, que anulou o processo. Tá, pronto, tem um monte de detalhe que anula esse processo todo desses pessoal que foram presos políticos. Então é isso. E a nossa CCI está aí. E a gente tem essa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com essa chave que você vai manter essa voz ativa, esse projeto ativo, esse projeto que é um projeto a favor da legalidade. Nós somos o quê? Legalistas. Ah, é de direita, é de esquerda? Não, nós somos legalistas. Nós somos a favor do certo. Tá certo? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas Gerais, um estado de espírito. Fique com Deus e vamos comemorar o 15 de novembro como, né, o surgimento de uma luta em favor da legalidade, em favor de recuperar a nossa república. Então, dia 15 de novembro, dia de luta em recuperação da república. Não é proclamação da república, recuperação da república, que foi perdida por esse sistema corrupto, que está ali, na sua origem, no seu DNA, entendeu? No dedinho do mesário pianista. Fique com Deus.